Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Tem os diversos vídeos que a gente atualiza toda semana, os shorts e os canais parceiros da Entrevista do Peter. Não deixe de dar o like para o YouTube recomendar cada vez mais o canal. E temos também aqui no Instagram, deixa eu pegar aqui, clima.terra, grupo VIP, onde o pessoal pode clicar ali e ver como é que faz a participação do Sul, do Brasil, cadastro, forma de pagamento, como é que se faz, enfim, todos os detalhes estão ali no grupo VIP. E vamos agora ao tempo. Em relação à semana passada, o final de segunda metade de março, primeira metade de abril, diminuiu a anomalia negativa, tinha um vermelhão aqui, continua negativo. Começando pelo Chile, abaixo do normal, principalmente o centro-sul do Chile, grande parte da área de produção da Argentina abaixo da média. Por um lado é bom porque vai facilitar a colheita deles. Como até tem chovido com uma certa intensidade em algumas áreas, não chega a ser de todo ruim para ajudar bastante na colheita. Pode ser que um outro ponto atrapalhe um pouco no andamento da cultura mais tardia. Aqui na parte do Uruguai, fica abaixo do normal, atrapalha a pastagem e outras coisas, talvez alguma coisa de lavoura próxima aqui ao Brasil. No Rio Grande do Sul continua muito ruim, o mês de março está muito ruim de chuva, não só o Rio Grande do Sul, como Santa Catarina também. Então o estado gaúcho está numa situação de pendura da água, principalmente aqui a metade sul e oeste e noroeste do estado, mas de maneira o estado inteiro. Tem locais que não chegou nem a 10 milímetros de chuva. E vai continuar nessa segunda quinzena, tem pouca chuva. Tem agora alguma coisinha nessa terça, alguma coisinha de nada de quarta até domingo, praticamente nada. Semana que vem passa uma frente fria, talvez a gente venha a ter alguma chuva, mas até o final de março é muito pouca chuva. Começa a melhorar um pouco em abril. Santa Catarina também, apesar de indicar aqui de normal abaixo da média, está muito pouco. Até o dia 17, nós aqui estamos com 9 milímetros de chuva, é pouquíssimo, normal é 130, 140. Várias áreas do estado estão abaixo de 10, 15, 20 milímetros, muito pouca chuva. São poucos os pontos que estão numa situação razoável. Paraná também, está um mês de março bem ruim de chuva, e os 3 estados do sul têm alguma chuva nessa terça, quarta dificilmente, e aí uma outra chuva lá por segunda noite no Rio Grande do Sul, terça e quarta no Paraná, Santa Catarina, ou seja, até o final de março não se espera lá muita coisa, o que vier é lucro. O Paraguai também, essa parte centro-sul do Paraguai aqui também está ruim de chuva, aqui está um pouquinho melhor. E a tendência é que melhore quando chegar o mês de abril, final de março, abril. Mato Grosso do Sul está um pouco melhor do que aqui. A parte sul e oeste é que está um pouco mais problemática em termos de chuva, mas deve dar uma melhorada. Tem alguma chuva nessa terça e no decorrer da quarta-feira e semana que vem, boa parte sem chuva. Lá por talvez terça ou quarta da outra semana, a frente fria passe por aqui também. São Paulo vai começando a melhorar nessa segunda quinzena de março, principalmente aqui, ó, próximo a Minas Gerais. Aqui no oeste, sul, centro e sul de São Paulo, pouca chuva. Também toda essa região aqui está numa situação ruim de chuva. Está melhorando em relação ao Paraná, mas ainda pouco. O Rio de Janeiro, depois de um tempão com pouca chuva, voltou a ter chuva mais significativa e está indicando que entre a segunda parte de abril, de março e abril, vai ter uma situação melhor de chuva. Aqui no Espírito Santo também, boa parte de Minas, do centro-sul de Minas, oeste de Minas também, já está começando, já começou a chover nessa área aqui, entre o Triângulo Mineiro, área de BH, sul de Minas, Mata Mineira, já tem tido chuva, inclusive até forte em alguns pontos. Então ali já começou a reverter o quadro. O sul do Goiás, pouca chuva, o sul do Mato Grosso também, e o sul da Bahia também. Quando chega ali o mês de abril, basicamente, nós temos o quê? O Chile continua com chuva abaixo do normal, a Argentina dá uma pequena melhorada aqui na província de Buenos Aires, aqui pode ser que atrapalhe um pouco na colheita da cebola. E aqui também no centro-norte da Argentina, chuva um pouco maior. Na área central do país, uma mistura, né? Para quem tem cultura em andamento, o frio já começa a ser um problema. Nós já tivemos geada em fevereiro aqui nessa região da Argentina e agora em março já está indicando a possibilidade de geada, seja agora nessa quinta ou sexta-feira, um pouquinho antes, ou principalmente semana que vem. Semana que vem, de vez em quando, está indicando um ar muito frio chegando aqui nessa área que pode trazer problemas também. No Uruguai continua abaixo do normal, no Rio Grande do Sul é uma melhora discreta o mês de abril, mas a princípio não precisa de muito esforço para ser melhor do que março, mas ainda fica devendo. Está dentro do normal, um pouco abaixo, um pouco acima, mas melhor do que o mês de março. Santa Catarina também.
Lembrando que abril é um mês que já chove pouco no sul do Brasil, em média de 80 a 120 milímetros de chuva, em algumas áreas mais ou menos. Paraná também, ó. Em relação à rodada passada, ele piorou um pouco o mês de abril, na passada estava um pouco melhor. Aqui no Paraguai está um pouquinho melhor também, para alguns já vai ser tarde, porque está precisando de chuva agora. Mato Grosso do Sul abaixo do normal, São Paulo de normal abaixo da média, não é muito, aqui é 5 milímetros abaixo do normal, mas o ideal é que fosse 5 a mais. Então, vamos assim, como o valor é baixo, coisa de 5, 10 milímetros, aqui ó, 5, 10, 15 milímetros, então ainda é aceitável a situação, melhor do que se fosse muito abaixo da média. No Rio de Janeiro diminui um pouco, principalmente na Grande Rio, na área serrana, acima no norte do Rio. Quando chega aqui em Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, o sul de Minas também, provavelmente essa redução aqui vai ser mais na segunda quinzena de abril, que é o processo natural da diminuição mais rápida da chuva. A primeira parte de abril geralmente é melhor, é a sinaleira, ou a finaleira, assim, um finalzinho da estação é chuvosa e depois começa a ter uma redução maior. Ainda está bom aqui em Minas, no Espírito Santo, Mata Mineira, leste de Minas e sul da Bahia. A situação que preocupa mais é aqui o andamento da área do milho safrinha nessa região aqui pela falta de chuva. Tem muitas lavouras que o pessoal plantou no seco, ela está vindo muito irregular. Então não está um começo muito bom em boa parte da região. Na temperatura, está indicando agora uma segunda quinzena de maio e março mais agradável, bem diferente. A primeira foi quente, a segunda vai ser mais normal, até fresquinha. Não tem nenhum calorão, nenhuma onda de calor indicando nessa segunda quinzena de março. Vai fazer um pouco mais de calor aqui, ó. Nessa semana, mais máximas aí de 30, 34, talvez algum 35 aqui no extremo oeste do Rio Grande do Sul, que ainda está dentro do padrão de março de chegar uma ou duas, 3 vezes. Na boa parte do Rio Grande do Sul, as máximas nessa semana ficam entre 28 e 33 graus, temperaturas normais de mês de março. Então, e as madrugadas já são mais frias. Então nós estamos já entramos no outono climático. Esse ano mais cedo, tirando aqui o topo do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde é normal entrar na primeira quinzena, na maior parte da região sul, a parte quente, ele entrou mais cedo. Então já estamos com um clima mais confortável. Madrugadas mais frias, tardes mais quentes, confirmou aquela geada que a gente havia dito que poderia já ter alguma geadinha no mês de março, veio até mais cedo, eu esperava, bem, nós estamos na segunda quinzena, deu na segunda quinzena, dia 16, bem no comecinho, aqui em São Joaquim e ausentes no Rio Grande do Sul, nesse domingo. E pode ter de novo alguma geada na quinta e sexta, e na semana que vem também, não dá para descartar alguma geada lá pelo dia 25, 27, 26, 27 de março e finalzinho de março. Então já começou aquele ritmo de entrada de massas de ar frio, coisa que nós não tivemos nos 2 últimos anos, onde o verão se estendeu até o mês de maio. Esse ano não, esse ano vai seguir um ritmo mais normal. Vai ser um outono mais ou menos equilibrado, entre alguns dias de calor, alguns dias de frio mais intenso e vários dias agradáveis, que é a característica do nosso outono, que é uma estação curta. Ela começa na segunda quinzena de março e termina na primeira quinzena de maio, e o mês mais representativo é o mês de abril. A primavera é mais longa. Do verão para o inverno é mais rápido, do inverno para o verão é mais lento. Então tu vê que o mês de março e abril fica de normal, um pouquinho acima e um pouquinho abaixo. Então em torno do normal a região sul, um pouquinho acima do normal algumas áreas da Argentina, um pouquinho abaixo do Uruguai, aqui um pouquinho abaixo, aqui no sudeste por causa da chuva diminui o calor, fica mais agradável também, principalmente nas áreas de serra aqui do sul de Minas, Serra do Rio, Serra do Espírito Santo, Serra de São Paulo, a própria capital paulista já começa a ter algumas noites mais frias, algumas tardes mais frias, já vamos entrando naquele ritmo em que o verão vai indo embora e aos pouquinhos o inverno vai começando a se aproximar. Então essa transição que a gente chama de outono. Alguns dias de frio já vão ter. Alguns eventos aqui de vento forte, de ciclones vão passar por aqui, deixando o mar agitado. É comum a ressaca nessa região aqui nessa época do ano. Alguns transtornos normais em função disso. Quando chega o mês de abril, está aqui, ó, praticamente dentro do padrão normal aqui em boa parte da Argentina, um pouquinho mais quente aqui na área central do Chile, sul norte da Patagônia, aqui a região do Uruguai de normal um pouquinho abaixo, a região sul praticamente dentro do normal, então vai ter alguns dias de frio forte, alguns dias de calor. Como nós estamos em situação de neutro com viés de laninha, o que acontece? Vamos ter entradas de massas de ar frio um pouquinho mais continental, trazendo um choque de temperatura maior.
No pré-frontal dá aquela aquecida forte, 2 dias, vem a frente fria, traz chuva, queda da temperatura e temos 2, 3 noites mais frias. Vai seguindo esse ritmo ao longo do mês de abril. Então, já começa a ter um risco maior de geada, tanto agora nessa segunda quinzena de março, como no mês de abril. Claro que em março é mais restrito às áreas altas, como Palmas, a região de Fraiburgo, Vacaria, São Joaquim e talvez lá Pinheiro Machado, essas áreas como referência. Aí quando chega na segunda parte de abril para frente, já começa a espalhar um pouco mais. Então quem plantou soja tarde, milho tarde, feijão tarde, começa a correr algum risco, principalmente à medida que a gente vai se aproximando e entrando no mês de abril. Primeiro nas áreas que estão a 900, 1.100 metros, e à medida que vai entrando abril, vai baixando essa cota até chegar praticamente ao nível do mar, lá no mês de maio. Então tu vê que também aqui no sudeste, a queda de temperatura. Diferente do ano passado, esse ano a percepção do frio chegando mais cedo vai ser maior. Não é frio de inverno contínuo, mas vamos ter alguns dias lembrando o inverno, alguns dias ainda lembrando o verão e muitos dias agradáveis, que é a característica da estação nova que já começou. Aqui o volume de chuva, semana passada e essa semana. Tu vê que melhorou um pouquinho aqui no Rio Grande do Sul, melhorou um pouquinho aqui no Paraguai, manteve e melhorou mais aqui ó, no Rio de Janeiro, no centro, sul e leste de Minas, sul do Espírito Santo, deu uma melhorada em São Paulo também, principalmente aqui no Nordeste de São Paulo, nas outras áreas ficou parecido. E aqui no volume total, mesma coisa, ó, aumentou aqui no Paraguai e norte da Argentina em relação ao anterior, melhorou aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná praticamente sem mudança, aqui em São Paulo também, pouca mudança, melhorou um pouquinho aqui no Nordeste de São Paulo e mais chuva aqui no centro-sul e leste de Minas, Rio e Espírito Santo. No fritar dos ovos, essa rodada foi um pouquinho melhor. No Chile, sem alteração. A chuva fica mais ao sul do Chile, pegando Neuquén e Santiago. As primeiras nevadas começam a incomodar aqui na cordilheira, agora de abril para frente. Então, de vez em quando vai ter algum incômodo nessa região aqui, mas na parte alta. E aqui no norte da Argentina, volumes grandes de chuva em Formosa, Salta, Chaco, o Paraguai também. Para alguns vai chegar tarde essa chuva, mas quanto mais cedo chegar, melhor. O Uruguai e o Rio Grande do Sul também fica numa situação melhor de volume de chuva à medida que a gente for entrando no mês de abril. Boa parte dessa chuva aqui vem agora finalzinho de março e abril. E aqui no sudeste já chegou a chuva, essa semana aumenta. Tu vê que chove bem aqui no Rio, Espírito Santo, centro-sul e oeste de Minas, aqui o sul do Goiás, nordeste do Mato Grosso do Sul, norte e nordeste de São Paulo, pega a área do café. Vamos torcer para que confirme essa chuva aqui, que deve dar uma boa ajuda. Entre final de março, os primeiros 10 dias de abril, já pode ter alguma chuva nessa área aqui, entre o Mato Grosso, São Paulo e Paraná. E aqui no Rio Grande do Sul também, torcer para que a chuva venha alguma coisinha na semana que vem. Amanhã eu já não tenho muita esperança não, tá com cara que vai falhar em muitos pontos. E pode trazer transtornos aqui no Rio, Espírito Santo e Mata Mineira, com algum problema de algum excesso, algum toró d'água mais forte. Tem que ficar atento. Quando chega o total de chuva, também ó, melhora um pouquinho aqui no centro-sul do Chile, aqui na Argentina também, pode atrapalhar na colheita da cebola, o que pode ser bom para o Brasil em relação a preço, e também aqui na parte do Paraguai também, ó, um bom volume de chuva, e na região sul. Fica um pouco abaixo da média, tudo, mas ainda assim é um volume bom de chuva. Se fechar metade disso aqui, já dá para soltar foguete. Aqui também, na região do centro-sul e oeste de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso do Sul. Não é aquela Brastemp, mas ajuda bastante. E o pessoal pode continuar acompanhando nosso canal, dando like, compartilhando e, vamos assim, acompanhando as nossas redes sociais, minha e do Peter. Até amanhã.